Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Rússia bombardeia a Ucrânia e utiliza mais de 14 bombardeios Tu-95, porque a contraofensiva ucraniana tem tudo para fracassar. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Mas antes, um recado muito importante. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e ative o sino das notificações. Convido a todos a fazerem parte dos nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp, onde você ficará muito mais bem informado. E não menos importante, convido a todos também a se tornarem membros do nosso canal. Se tornando membro, você estará apoiando o nosso trabalho, visto que nem todos os nossos vídeos são monetizados por essa plataforma. Recado dado, então vamos ao tema do vídeo. Pois bem, pessoal, como vocês devem saber, na madrugada aí do dia 30 para o dia 1º de maio, do dia 30 de abril para o dia 1º de maio, a Rússia realizou duros ataques contra a infraestrutura ucraniana. Dessa vez, os russos pegaram aí pesado, utilizando inclusive mais de 14 bombardeiros Tu-95 para desferir os seus ataques. O que isso significa? Muito provavelmente, pessoal, isso é uma clara e dura resposta aos ataques que os russos vinham sofrendo, principalmente na região ali da Crimeia, Bryansk e também Kursk. Os ucranianos efetuaram alguns ataques aí ao solo russo, território russo, utilizando drones. E isso claramente é uma resposta dos russos atacando as principais infraestruturas ucranianas. Uma das cidades ucranianas mais atingidas é a cidade de Pavlograd, onde um grande depósito de armas, acredita-se que mais de 200 toneladas de munições tenham ido para o espaço com um ataque desferido pelos russos. Uma explosão colossal aconteceu aí nessa região. Mas não somente Pavlograd, mas diversas outras cidades ucranianas foram atacadas pela aviação russa. Isso mostra, pessoal, que a Força Aérea Russa começa a participar mais ativamente da guerra, principalmente a Rússia utilizando aí dos seus bombardeios. Muitos analistas acreditam que também, além de ser uma resposta dos russos a esses ataques em solo russo, também é uma tentativa dos russos de minar a capacidade dos ucranianos da tão falada contra-ofensiva que está para ocorrer. Muitos acreditam, inclusive o Prigozhin, que é o líder, o dono do Wagner Group, acredita que os ucranianos possam iniciar essa contraofensiva até no próximo dia 15 de maio. Vamos esperar para ver. Então, diante desses ataques, os russos ali têm também tinham como objetivo minar as capacidades, visto que diversos depósitos de munições e de combustível, além de ferrovias, também foram atacadas pelos russos, minando ali a logística ucraniana. Nós vamos falar mais sobre essa contraofensiva mais para frente nesse vídeo, e gostaríamos aqui também de falar sobre a importância de Bakhmut e por que essa cidade ela é tão importante para a contraofensiva ucraniana. O que ela tem de importante nisso? Pois bem, tanto russos como ucranianos apostaram suas fichas nessa cidade, onde muitos analistas divergem sobre a importância de Bakhmut. Muitos dizem que é apenas simbolicamente, sua importância é simbólica, enquanto outros já falam que é uma região estratégica, porque dali quem conquistar essa cidade pode estender a sua frente de ataque. No caso dos russos, se eles conseguirem dominar Bakhmut, ou Artyomovsk, como os russos gostam de chamar, dali para frente empregar as suas ações, receber mais suprimentos, receber uma logística melhor para continuar o seu avanço. Da mesma forma, se os ucranianos conseguissem expulsar os russos, seria o pontapé inicial para que os ucranianos pudessem avançar em outras áreas. Enfim, mas Bakhmut está praticamente toda em mãos russas, mas ainda há um grande bolsão de resistência. Há vídeos, pessoal, espalhados pela toda a internet, principalmente nos grupos do Telegram, onde mostra tropas ucranianas fugindo desordenadamente de Bakhmut. Uma situação bastante complicada para os ucranianos. Os norte-americanos lá atrás já haviam avisado os ucranianos para abandonarem Bakhmut.
que a sua importância não seria mais do que simbólica, né, do que fincar o pé ali e dizer que conquistou algo. Essa visão dos americanos, né, a inteligência norte-americana avisou aí os ucranianos que eles teriam que recuar, se reorganizar, se fortalecer, para ir então realizar o contra-ataque. Acontece, né, que os ucranianos não deram ouvidos para os norte-americanos, enviaram para Bakhmut os seus melhores soldados, suas melhores tropas, e muitos soldados já foram mortos, foram feridos ou capturados. E isso implica diretamente nessa contraofensiva que os ucranianos querem realizar a partir de agora. Segundo Prigozhin, até o dia 15 de maio, os ucranianos pretendem iniciar essa contraofensiva. Só que vai começar, pessoal, sem as suas melhores tropas, né? Como eu disse, muitas delas foram enviadas para Bakhmut e esses soldados já foram mortos, feridos ou capturados. Então os ucranianos vai começar aí sua contraofensiva sem ter o seu melhor, sem ter suas melhores tropas em suas melhores condições. A Ucrânia já está vivendo aí a sua sexta, né, leva de convocações, mulheres estão sendo recrutadas, muitos menores de idade começam a ser recrutados. E, pessoal, isso é completamente lamentável para os ucranianos, que demonstra que a coisa está muito mais séria do que muitos canais ocultam, né? Não mostram para vocês a verdadeira situação que está o exército ucraniano, que começa a apelar aí para as mulheres e também para pessoas menores de idade. Não tem mais, está faltando material humano, está faltando militares, está faltando homens para lutar, para realizar uma contraofensiva em grande escala, como os ucranianos gostariam que fosse, porque muitos deles já foram para um moedor de carne que se chama Bakhmut e muitos já não estão mais entre nós. Então, dito tudo isso, pessoal, devemos lembrar que, a qualquer custo, os ucranianos vão sim tentar essa contraofensiva, mas, segundo Scott Ritter, né, que é um analista norte-americano, que já foi aí do Corpo de Fuzileiros dos Estados Unidos, um oficial, disse que a Ucrânia já perdeu a guerra. Exatamente isso, pessoal, justamente pelas batalhas de Bakhmut. A Bakhmut se tornou aí a espinha dorsal, né, central dessa batalha entre russos e ucranianos, e o grosso da sua tropa, muitos soldados, muitas baixas aconteceram em Bakhmut, ao ponto ao qual agora que a Ucrânia vai empregar essa contraofensiva com pessoas menos qualificadas e, como eu disse, né, vai empregar aí mulheres e pessoas sem experiência alguma em combate, e isso interfere diretamente no campo de batalha. Devemos lembrar, né, pessoal, que durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha começou a utilizar menores de idade, porque já estavam faltando aí homens, faltando militares, pessoas capacitadas para lutarem, e isso pode ser o começo do fim para o exército ucraniano. Então, dentro dessa toada, dentro dessa batida, Scott Ritter disse que a Ucrânia já perdeu essa guerra. Lembrando, pessoal, também o que vai dificultar para essa contraofensiva ucraniana tão alarmada, tão falada nos últimos tempos. Ao contrário do que aconteceu, né, em setembro, onde os ucranianos tiveram ali o fator surpresa, pegaram soldados desprevenidos na região de Kharkiv, né? Os ucranianos fizeram os russos acreditarem que o ataque principal seria em Kherson, e desguarneceram os flancos, e Kharkiv ali foi pega de surpresa por um pessoal não muito preparado, pessoal da Rosguard, e enfim, né, pouco efetivo, pouco mais de 5 mil homens para fazer frente a uma imensidão das tropas ucranianas. Então ali houve um fator surpresa. Mas de lá para cá, diga-se que já passaram praticamente mais de 6 meses, né, pessoal? E os russos fortificaram grandemente essas regiões, com trincheiras, com sistemas de antitanques. Enfim, os russos fortaleceram essas regiões, né, esperando essa contraofensiva. Então já muito provavelmente os ucranianos não terão um fator surpresa ao seu favor, não terão tropas tão qualificadas, né, como eu acabei de citar, por causa da conta das baixas que foram muito grandes para os ucranianos, e empregar esses equipamentos ocidentais, uma logística terrível para os ucranianos. Imagine um exército operar diversos tipos de blindados, por exemplo, vários sistemas de artilharia de diferentes tipos, pessoal. Isso é um verdadeiro terror logístico.
não é uma coisa simples. Lembrando que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, tinha a mesma doutrina, os mesmos preceitos, né, conceitos de guerra que os russos utilizam. Povos co-irmãos, digamos assim, ucranianos e russos, eram dentro da mesma doutrina, e os equipamentos militares ucranianos, 99%, eram de fabricação soviética. Mudar isso da noite para o dia não é uma tarefa simples, não é uma coisa fácil de se fazer. Então, a Ucrânia tem tudo contra si nesse momento, né? Não sabemos exatamente o que os ucranianos pretendem e como eles vão realizar para tentar surpreender os russos de alguma forma, porque guerra é surpresa, né, pessoal? Não adianta você esperar outra coisa a não ser uma surpresa. Você tem que surpreender o inimigo. Você não vai atacar justamente ali onde o inimigo tem seu ponto mais forte. E essa é a grande questão. Qual é o ponto mais fraco dos russos neste momento? Por onde os ucranianos devem atacar? Tudo isso, todas essas análises devem ser feitas, né? Porque essa pode ser sim uma última cartada ucraniana. Se der errado, a Ucrânia não terá mais material humano e nem tempo para se recuperar de um duro golpe que pode acontecer. Pois bem, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Falar sobre os bombardeios russos, né, Tu-95, que foram amplamente empregados, mais de 14, contra as infraestruturas ucranianas. Segundo o Zelensky, segundo o Ministério da Defesa ucraniano, de 18 mísseis que foram lançados contra Kiev, 15 foram abatidos pelos sistemas Patriot. Será que isso é verdade? Confiar nas fontes, né, pessoal, da BBC e CNN é muito complicado, visto que essas duas fontes de notícia, desde o terceiro dia de guerra, já diziam, né, que os russos estavam sem munições. Como vemos, né, isso não ocorreu e é difícil acreditar nesses tipos de fonte. Deixa sua opinião a respeito. O que você acha da contraofensiva ucraniana? Tem tudo para fracassar mesmo? A Ucrânia já perdeu a guerra? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E também argumente se você acha que a Ucrânia teria alguma possibilidade de surpreender os russos. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E não menos importante, pessoal, deixe o seu like, que isso ajuda e muito o crescimento do nosso canal. Qualquer novidade a respeito da guerra na Ucrânia, a gente volta para informar. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.